Há uma estranha delicadeza no cerne do despertar espiritual, uma sutil vibração que anuncia a iminência de uma grande revelação. E o amor, essa força primordial que molda e desfaz mundos, como se insere nesse tecido de verdades desveladas? Não é a paixão efêmera que nos arrasta para abismos e êxtases, mas algo mais profundo, mais silencioso, que se esconde sob camadas de expectativas e projeções. Uma fragilidade aparente, sim, pois o que se revela é a vulnerabilidade de se despir de toda a armadura, de toda a ilusão que construímos em nome do que pensávamos ser amar. Por anos, caminhamos por um palco iluminado, cada um de nós um ator em busca de um par para o grande drama romântico. As promessas sussurradas, os rituais cotidianos de afeto, os gestos grandiosos. Tudo parecia tão sólido, tão essencial. Mas sob a luz crua do despertar, esses cenários se dissolvem. Os véus caem um a um, revelando não a substância que imaginávamos, mas a fina teia de projeções, de necessidades não confessadas, de medos disfarçados de anseios. É como se um espelho, antes polido para refletir apenas a imagem que desejávamos ver, se estilhaçasse, expondo a maquinaria por trás da superfície, o motor incansável da carência, as engrenagens do ego que buscam validação externa. Percebemos que o que chamávamos de amor era muitas vezes uma quimera, uma miragem construída sobre a base instável da posse e da dependência. Não era a união de duas almas inteiras, mas a tentativa desesperada de duas metades incompletas de se fundirem em uma totalidade que só poderia ser encontrada internamente. Uma dança frenética, um transe coletivo, onde cada passo era ditado não pela liberdade, mas pela busca incessante de preencher um vazio que, ironicamente, só crescia à medida que mais tentávamos preenchê-lo com o outro. É nesse deserto de expectativas que a verdadeira jornada começa. É a desilusão que paradoxalmente ilumina. O que parecia ser a perda de um amor idealizado é, na verdade, a revelação de um amor que nunca foi. Não há luto pela ausência, mas um reconhecimento silencioso da liberdade que brota da não possessão. Aquele que desperta percebe que a promessa de um felizes para sempre era um canto de sereia, uma melodia doce que nos mantinha adormecidos na ilusão de que a felicidade reside fora de nós, à mercê de outra pessoa, de outro corpo, de outra alma. A jornada do despertar espiritual é, em sua essência, uma desconstrução. É a demolição gentil de todas as estruturas que erigimos para nos proteger da nossa própria vastidão, da nossa própria plenitude. E o amor verdadeiro, então, não é mais o objeto de uma busca febril, mas a própria essência que emerge quando todas as camadas de ilusão são despidas. Não é um sentimento que surge ou desaparece, mas um estado de ser, uma vibração constante que permeia tudo, independentemente das circunstâncias externas. O amor, tal como o conhecíamos, era uma prisão dourada, um apego disfarçado de afeto profundo. Era a necessidade de controle, o medo da perda, a exigência de reciprocidade. Mas essa nova clareza revela que o amor, em sua forma mais pura, é a ausência de tudo isso. É o desapego que liberta, a aceitação que cura, a presença que nutre sem exigir nada em troca. Não é a paixão que consome, mas a chama que ilumina sem queimar, aquecendo tudo à sua volta com uma serenidade indizível. Essa revelação, embora inicialmente desconfortável, não é uma perda, mas o alvor. É o momento em que a alma respira pela primeira vez o ar puro da verdade, onde a máquina de projeções se silencia e o que resta é a simplicidade brutal e bela da existência como ela é. O amor se revela não como um destino a ser alcançado, mas como a própria estrada que nos conduz à nossa totalidade. É uma entrega, não uma conquista, uma rendição, não uma batalha. E nesse espaço de rendição,
O coração se expande, abraçando não apenas o outro, mas o universo inteiro, com uma compaixão que transcende qualquer definição. Aqui reside o paradoxo existencial. A busca incessante por conexão, paradoxalmente, nos aprisionava em uma teia de expectativas que nos distanciava da verdadeira união. A liberdade, antes temida como sinônimo de solidão, revela-se agora como o portal para uma comunhão mais profunda, não apenas com o outro, mas com a vastidão do próprio ser. Não é a ausência de dor que traz paz, mas a aceitação da dor como parte intrínseca da tapeçaria da vida, um fio escuro que realça o brilho dos fios dourados. A paz que emerge dessa compreensão não é a calmaria de um lago estagnado, mas a serenidade de um oceano profundo, cujas águas superficiais podem se agitar, mas cuja essência permanece inalterada. O amor, outrora um drama intenso, repleto de altos e baixos, de lágrimas e risos forçados, agora se aprofunda ao perder sua intensidade dramática. Não é o fogo que consome, mas a luz que ilumina suavemente, permitindo que a paisagem se revele em sua totalidade, sem as sombras distorcidas da paixão cega. Não é o apego que busca segurança, mas a confiança que permite a cada ser florescer em sua própria verdade, sem exigências, sem amarras. A verdadeira intimidade não reside na fusão de identidades, mas no reconhecimento da individualidade sagrada de cada um, celebrada na dança da existência compartilhada. E então, para muitos, surge um momento de virada, um instante sutil, quase imperceptível, onde a consciência se expande. É como se um véu final se rasgasse, não com estardalhaço, mas com a quietude de uma folha caindo. Uma vertigem inicial pode assaltar o espírito, um desconcerto diante da amplitude recém-descoberta. O chão sob os pés, antes tão firme em suas ilusões, parece ceder, e o vazio se abre, vasto e desconhecido. Mas essa vertigem é passageira, uma reação natural à desconstrução do familiar. Logo, ela dá lugar a uma aceitação que é, por si só, um bálsamo. Nesse espaço, o silêncio se torna um mestre, e o vazio, antes temido, revela-se incrivelmente fértil. Não é um vazio de carência, mas um vazio de possibilidades, um útero cósmico onde novas percepções e verdades podem nascer. Os medos antigos, tão arraigados na psique, o medo da solidão, o medo da incompletude, o medo de não ser amado, começam a se dissolver. Eles se desfazem não por serem confrontados e destruídos, mas por serem compreendidos em sua essência ilusória. A solidão, antes um exílio, transmuta-se em um espaço sagrado de comunhão interior, um encontro profundo com a própria alma, onde a totalidade se revela. Percebe-se que a incompletude era apenas uma projeção, uma crença enraizada na ideia de que algo externo era necessário para preencher um suposto buraco interno. Mas o buraco nunca existiu. Era apenas a ausência de consciência da própria plenitude. E o medo de não ser amado, ele se esvai quando se compreende que o amor não é algo a ser buscado ou merecido, mas a própria natureza da existência, a essência que emana de dentro, incondicional e incessante. Esses medos, uma vez dissolvidos, não deixam um vácuo, mas uma fonte de força inabalável, um centro de gravidade que reside no próprio ser. Não se trata de se tornar invulnerável, mas de compreender que a vulnerabilidade é uma forma de força, uma abertura para a verdade. A armadura, antes uma proteção, era também uma barreira. Sem ela, o coração pulsa livre, exposto ao mundo, sim, mas também aberto para receber e irradiar o amor em sua forma mais pura. É uma quietude que se instala, uma presença que não se agita diante das tempestades externas, pois a âncora foi lançada nas profundezas do próprio ser. A vida continua com seus desafios e alegrias, mas a perspectiva muda.
Não há mais a busca febril por um porto seguro, pois o porto seguro reside em cada respiração, em cada momento presente. Essa transformação não é um evento único e isolado, mas um processo contínuo, uma espiral ascendente de desvelamento. Cada camada que se dissolve revela uma nova profundidade, uma nova dimensão do ser. E nesse caminho, as relações humanas, antes complexas e muitas vezes dolorosas em suas dependências, começam a se reconfigurar. Elas se tornam espelhos mais claros, não das carências, mas da liberdade e da plenitude que cada indivíduo alcançou. Não são mais contratos de necessidade, mas encontros de almas que se reconhecem em sua essência. Livres para amar sem possuir, para compartilhar sem exigir. Essa transformação não é um evento único e isolado, mas um processo contínuo, uma espiral ascendente de desvelamento. Cada camada que se dissolve revela uma nova profundidade, uma nova dimensão do ser. E nesse caminho, as relações humanas, antes complexas e muitas vezes dolorosas em suas dependências, começam a se reconfigurar. Elas se tornam espelhos mais claros, não das carências, mas da liberdade e da plenitude que cada indivíduo alcançou. Não são mais contratos de necessidade, mas encontros de almas que se reconhecem em sua essência, livres para amar sem possuir, para compartilhar sem exigir. O amor, nessa nova perspectiva, é como um rio que flui livremente, não mais contido por barragens de expectativas ou desviado por afluentes de projeções. Ele não busca preencher um copo vazio, mas se junta a outro rio ou a um oceano já pleno, enriquecendo a vastidão sem diluir a individualidade. Não é a fusão que anula, mas a confluência que celebra. As amizades se tornam ancoradouros de presença autêntica, onde a escuta é profunda e a aceitação é total, sem a sombra da comparação ou da competição. O pertencimento, antes uma busca por um lugar no mundo externo, revela-se como um estado interno, uma ressonância com o todo que se manifesta em cada conexão genuína. Os laços se tornam etéreos, mas inquebráveis, como as estrelas no céu noturno. Cada uma brilha em sua própria luz, parte de uma tapeçaria maior, sem que uma precise apagar a outra para existir. A chama do amor verdadeiro não consome nem se apaga, mas arde com uma constância que não depende de combustível externo. Ela é a própria luz, que permite ver o outro em sua totalidade, com suas sombras e suas glórias, sem a necessidade de moldá-lo à própria imagem. É o reconhecimento da divindade inerente em cada ser, uma reverência silenciosa que transcende as formas e os rótulos. Não há mais a ansiedade de segurar, de prender, pois se compreende que a liberdade é o oxigênio que nutre qualquer conexão verdadeira. Essa liberdade, contudo, pode ser mal interpretada por aqueles que ainda habitam o palco das ilusões. Ela pode ser confundida com indiferença, com distanciamento. Mas é o oposto, é a presença mais plena, a entrega mais profunda, pois não há nada a perder quando não há nada a possuir. É um amor que não se agarra, que não sufoca, mas que respira e permite que o outro respire em sua própria essência. É um amor que não busca segurança na dependência, mas na força da própria integridade. E, ironicamente, é nesse desapego que a conexão se aprofunda, tornando-se mais resiliente, mais autêntica, mais verdadeira. Não é um amor que se declara em palavras grandiosas, mas que se manifesta em gestos sutis de respeito, de escuta, de presença. Essa jornada, inevitavelmente, conduz a uma forma peculiar de solidão, a solidão dos despertos. Não é o isolamento imposto pela rejeição ou pela carência, mas uma escolha consciente, um espaço sagrado de recolhimento. É a solidão que não é vazia, mas preenchida pela vastidão do próprio ser. Uma solidão que, paradoxalmente, é um portal. Não uma punição, mas uma iniciação,
um rito de passagem para um nível mais profundo de consciência. Nesse silêncio, o ruído do mundo exterior se dissipa e a voz interior, a voz da alma, torna-se mais clara, mais ressonante. É um período de purificação, onde as últimas amarras do ego se desfazem e o que resta é a essência pura, desprovida de artifícios. Essa solidão não é um exílio do mundo, mas uma comunhão interior que fortalece a presença no mundo. Ela é o solo fértil onde novas sementes de sabedoria e compaixão podem germinar. É o espaço onde se aprende a habitar a própria pele com total conforto, sem a necessidade de validação externa, sem a urgência de preencher cada instante com barulho ou companhia. A plenitude não é mais buscada no espelho do outro, mas encontrada na quietude do próprio coração. Nesse isolamento voluntário, a aparente separação do mundo se dissolve, revelando a interconexão de tudo. A solidão se transforma em uma forma elevada de comunhão, não com um indivíduo específico, mas com a teia da vida, com o universo em sua totalidade. É uma solitude que não é solitária, mas plena de presença. A presença do próprio ser, da consciência que observa, que sente, que simplesmente é. Ela é o refúgio, o santuário onde a alma se reconecta à sua fonte, onde se lembra de sua própria totalidade e vastidão. E desse encontro íntimo com o eu, brota uma força serena, uma resiliência que antes parecia inatingível. A solidão, então, não é mais um medo a ser evitado, mas um tesouro a ser cultivado. Dessa plenitude interior, forjada no crisol da solidão voluntária, emerge uma nova forma de percepção. O mundo, antes visto como um palco de carências a serem preenchidas, revela-se como um espelho da própria vastidão. Não há mais a urgência de buscar fora o que já reside dentro. A necessidade de aprovação externa, de validação social, de pertencer a grupos ou ideologias, dissolve-se como névoa ao sol. O que permanece é uma autossuficiência serena, um contentamento que não depende de circunstâncias, mas da profunda conexão com a fonte de todo o ser. É uma liberdade indizível, a liberdade de ser quem se é, sem máscaras, sem artifícios, sem a constante busca por um papel a desempenhar. A existência, então, adquire uma qualidade de milagre. Não um milagre grandioso e sobrenatural que desafia as leis da física, mas o milagre sutil e constante da vida em sua simplicidade mais pura. O soprar do vento, o canto dos pássaros, o sabor de uma fruta madura, a luz do sol na pele, tudo se torna um portal para o assombro, para a gratidão. Não há respostas definitivas para os grandes enigmas do universo, nem a necessidade delas. A aceitação total do presente, em sua imperfeição e perfeição simultâneas, é a única verdade que importa. É um estado de sim, incondicional à vida, em todas as suas manifestações, sem julgamentos, sem resistências. Essa aceitação não é passividade, mas uma forma ativa de presença. É estar plenamente engajado com o fluxo da vida, sem se apegar a resultados, sem se identificar com os papéis que se desempenha. É como um rio que segue seu curso, contornando obstáculos, nutrindo a terra, sem questionar seu propósito, sem se lamentar pelas pedras em seu leito. Há uma sabedoria intrínseca nesse fluir, uma confiança na ordem subjacente que rege tudo, e o amor, que antes era uma força que nos arrastava para fora de nós mesmos, agora se manifesta como a própria corrente desse rio, uma energia que emana sem esforço, permeando cada célula do ser. A paz que surge desse estado não é a ausência de conflito, mas a ausência de luta interna. É uma tranquilidade que reside nas profundezas, inabalável pelas ondas da superfície. Os desafios da vida não desaparecem, mas a forma como são encarados se transforma. Não são mais ameaças à identidade, mas oportunidades de crescimento, de aprofundamento da consciência.
Cada revés, cada perda, cada dor é vista não como um castigo, mas como um convite para soltar mais uma camada, para mergulhar mais fundo na própria verdade. A resiliência não é uma armadura, mas a flexibilidade de um bambu que se curva ao vento sem quebrar. E nesse processo, a percepção do tempo também se altera. Não é mais uma linha reta que nos arrasta do passado para um futuro idealizado, mas um eterno agora, um presente contínuo onde a vida se desdobra em sua plenitude. O passado é um eco distante, uma memória sem o peso do arrependimento. O futuro é um horizonte aberto, sem a ansiedade da expectativa. Tudo o que existe é este instante, e nele reside a totalidade. É uma liberação do fardo de carregar o ontem e de planejar o amanhã, permitindo que a energia vital seja totalmente investida no aqui e agora. Essa é a ascensão, não para um plano superior de existência física, mas para uma dimensão mais elevada de consciência dentro da própria vida. Não é um voo para longe da Terra, mas um enraizamento mais profundo nela, uma apreciação mais intensa de sua beleza e de sua complexidade. A serenidade não é a ausência de emoções, mas a capacidade de senti-las plenamente, sem ser arrastado por elas, observando-as como nuvens que passam no céu vasto da consciência. A alegria não é eufórica, mas uma corrente suave e constante, um reconhecimento da maravilha de simplesmente ser. O amor, nessa nova tessitura da existência, não busca mais um objeto para se fixar. Ele não se apaixona no sentido dramático e possessivo que tanto nos iludia. Em vez disso, ele é a própria substância da consciência, a essência que emana de dentro, permeando cada momento, cada encontro, cada respiração. É um amor que não se apaixona, mas que sobe nele. Não é a busca por um complemento, mas o reconhecimento da totalidade que já existe. É a compreensão de que cada ser é um universo completo e que a união com o outro é um encontro de universos, não a fusão de metades. É um amor que se manifesta como compaixão universal, uma empatia que se estende a todos os seres, sem fronteiras ou julgamentos. Não é se identificar com a dor do outro, mas compreendê-la a partir de um espaço de clareza, oferecendo presença e aceitação. É um amor que não exige, que não manipula, que não busca preencher carências, pois ele próprio é a plenitude. Um amor que é livre e que liberta. Ele não se apega às formas, aos nomes, às histórias, mas reconhece a essência divina que pulsa em cada coração, em cada folha, em cada gota de orvalho. Ele é a melodia silenciosa que ressoa através de toda a existência. Ele é a melodia silenciosa que ressoa através de toda a existência. E nessa ressonância, as interações humanas se redefinem. Os relacionamentos, antes barganhas de carências e projeções, transmutam-se em encontros de plenitude. Não se busca mais no outro a peça que falta, mas se celebra a totalidade que cada um já é. O amor que emerge dessa clareza não é um fogo que consome, mas uma chama que ilumina, constante e gentil, permitindo que cada ser brilhe em sua própria essência sem ofuscar ou ser ofuscado. É uma dança de presenças autênticas, onde a liberdade é o ritmo e a aceitação, a melodia. Compartilhar, então, não é mais uma troca de bens ou emoções com a expectativa de retorno, mas uma emanação natural, um transbordamento de um cálice já cheio. A amizade, nesse novo paradigma, não é um refúgio da solidão, mas uma expansão da alegria de ser. É o reconhecimento de um espírito afim, um espelho onde a própria luz se reflete, não para validação, mas para aprofundamento da compreensão mútua. Não há mais a sombra da posse, do ciúme ou da dependência. Há apenas a presença leve e desimpedida, como nuvens que flutuam no céu, unidas pela vastidão do azul, mas mantendo suas formas singulares.
O pertencimento se desloca do externo para o interno, não mais uma busca por um grupo ou identidade que defina, mas uma ressonância com a teia invisível que conecta tudo, um sentir-se parte do cosmos, em cada folha que cai, em cada onda que beija a areia. Essa é a verdadeira liberdade. A capacidade de amar sem agarrar, de se conectar sem aprisionar. É a compreensão de que cada alma é um universo vasto e insondável, e que a maior expressão de amor é permitir que esse universo se desdobre em sua própria glória, sem tentar moldá-lo à própria imagem ou desejo. Não há mais o medo da perda, pois o que é verdadeiro não pode ser perdido. Há apenas o fluxo, a impermanência celebrada como a própria essência da vida. As relações se tornam rios, que fluem lado a lado, por vezes se unindo em um só leito, por vezes seguindo caminhos distintos, mas sempre parte da mesma paisagem, da mesma jornada em direção ao oceano da consciência. A partir dessa perspectiva, a existência cotidiana se revela como um milagre contínuo, não de eventos extraordinários, mas da sutileza intrínseca a cada momento. O soprar do vento na pele, o aroma da terra molhada pela chuva, o sabor de um alimento simples, o riso espontâneo de uma criança, tudo adquire uma profundidade e uma sacralidade que antes passavam despercebidas, ofuscadas pela busca incessante de algo mais, de algo que preenchesse um vazio que não existia. A aceitação total do presente, em sua imperfeição e perfeição simultâneas, torna-se a única verdade que importa. Não há mais a necessidade de respostas definitivas para os grandes enigmas do universo, apenas a rendição à maravilha do ser em sua forma mais pura. É um estado de sim incondicional à vida em todas as suas manifestações, sem julgamentos, sem resistências. Essa aceitação não é passividade, mas uma forma ativa de presença, um engajamento pleno com o fluxo da existência, sem se apegar a resultados, sem se identificar com os papéis que se desempenha. É como um rio que segue seu curso, contornando obstáculos, nutrindo a terra, sem questionar seu propósito, sem se lamentar pelas pedras em seu leito. Há uma sabedoria intrínseca nesse fluir, uma confiança na ordem subjacente que rege tudo. E o amor, que antes era uma força que nos arrastava para fora de nós mesmos, agora se manifesta como a própria corrente desse rio, uma energia que emana sem esforço, permeando cada célula do ser. A paz que surge desse estado não é a ausência de conflito, mas a ausência de luta interna. É uma tranquilidade que reside nas profundezas, inabalável pelas ondas da superfície. Os desafios da vida não desaparecem, mas a forma como são encarados se transforma. Não são mais ameaças à identidade, mas oportunidades de crescimento, de aprofundamento da consciência. Cada revés, cada perda, cada dor é vista não como um castigo, mas como um convite para soltar mais uma camada, para mergulhar mais fundo na própria verdade. A resiliência não é uma armadura, mas a flexibilidade de um bambu que se curva ao vento sem quebrar, encontrando força na sua própria maleabilidade. E nesse processo, a percepção do tempo também se altera. Não é mais uma linha reta que nos arrasta do passado para um futuro idealizado, mas um eterno agora, um presente contínuo onde a vida se desdobra em sua plenitude. O passado é um eco distante, uma memória sem o peso do arrependimento ou da nostalgia. O futuro é um horizonte aberto, sem a ansiedade da expectativa ou do controle. Tudo o que existe é este instante, e nele reside a totalidade. É uma liberação do fardo de carregar o ontem e de planejar o amanhã, permitindo que a energia vital seja totalmente investida no aqui e agora. Essa é a ascensão, não para um plano superior de existência física, mas para uma dimensão mais elevada de consciência dentro da própria vida. Não é um voo para longe da Terra, mas um enraizamento mais profundo nela,
uma apreciação mais intensa de sua beleza e de sua complexidade. A serenidade não é a ausência de emoções, mas a capacidade de senti-las plenamente, sem ser arrastado por elas, observando-as como nuvens que passam no céu vasto da consciência. A alegria não é eufórica, mas uma corrente suave e constante, um reconhecimento da maravilha de simplesmente ser. A alegria não é eufórica, mas uma corrente suave e constante, um reconhecimento da maravilha de simplesmente ser. Nesse ponto, o amor já não é um sentimento a ser buscado ou um objeto a ser possuído. Ele é a própria teia da existência, a respiração do universo que se manifesta em cada partícula. Não se apaixona mais no sentido antigo, dramático, da paixão que cega e que exige. Agora, o amor é a substância de tudo, uma ascensão para um estado de ser onde não há separação, onde cada encontro é um reencontro com a própria vastidão. Não é que se perca a capacidade de amar, é que se transcende a necessidade de se apaixonar. Sobe-se no amor, habita-se nele, como um pássaro que não busca o céu, mas voa nele, parte intrínseca de sua imensidão. E assim, a existência cotidiana se revela como o mais puro dos milagres. Não há mais a busca por respostas definitivas para os paradoxos da vida, pois a própria vida, em sua fluidez e mistério, é a resposta. A paz indizível que se instala não é a ausência de desafios, mas a aceitação total e compassiva de tudo o que é. É a liberdade de ser plenamente, sem máscaras, sem medos, sem a urgência de preencher vazios que nunca existiram. Este é o convite final. Que você possa olhar para o amor não como algo a ser conquistado ou perdido, mas como a natureza intrínseca do seu próprio ser. Abra-se para a clareza desconfortável da desilusão, aceite o paradoxo da existência e confie no silêncio fértil que emerge do despertar. Permita que a solidão sagrada o reconecte à sua totalidade e veja como as relações se transformam em espelhos da sua própria liberdade. Pois, ao transcender as ilusões, você não perde o amor, você se torna o amor. E nesse tornar-se reside a plenitude que é a própria essência de tudo.